onde é que a informação, de fato, com a informação estruturada, ajudava vocês? E o que você hoje já consegue fazer com a primeira estrutura que você tem, que você está usando informação para conseguir melhorar algum processo, gerar alguma eficiência, algo que sem a informação você ia ter um pouco mais de dificuldade? Contar um pouco de caso prático nisso. Bem, assim, acho que, vamos lá, tem duas grandes áreas que eu acho que a gente consegue, com a informação bem feita, e tudo nasce no prontuário mesmo, né, não tem jeito, né, a gente consegue trabalhar melhor, né. Primeiro a questão assistencial, né, vamos chamar assim, e a segunda parte vai de eficiência de gestão, que aí tem a ver com financeiro, não só financeiro, mas assim, eficiência mesmo, né. Por exemplo, né, a gente costuma estruturar a nossa clínica, né, com base no pico, né, da nossa clínica, hospital, no caso da Oncoclínicas, né, era clínicas, né, não tinha hospital na época, né, até tinha algumas parcerias, mas a gente não geria o hospital, hoje eles têm, né. Aí você olha lá, não, eu preciso de 20 consultórios e eu preciso de 20 cadeiras de quimioterapia. Tá bom, mas por que você precisa de 20 cadeiras de quimioterapia? Ah, porque tá aqui, ó, eu tô com 25 pacientes aqui agendados. Só que quando você olha a informação, você vai ver que tem um pico. Você está com 25 no horário de pico. Então, em vez de você ter que alugar um novo andar e montar mais uma estrutura para 30 cadeiras, você pega esses 5 e aloca meia hora depois. Não é meia hora não, né? Mas você aloca à tarde. Ah, mas ninguém quer fazer à tarde. Dá um incentivo. Paga um almoço. Enfim, trabalha. É mais barato você incluir um almoço ou uma massagem, né, para o paciente. A gente fazia lá em algumas clínicas novas, massagem para paciente. É mais fácil você fazer isso e criar incentivo para o paciente diluir melhor esse paciente dentro da sua clínica, do que você montar uma estrutura para crescer onde você tem 3, 4 horas de pico, que normalmente é de manhã, enfim. Então, esse tipo de dados a gente conseguia olhar bem, né, na época e trabalhar bem. Segunda coisa que a gente também usava bastante, outro exemplo que eu tô de surpresa, né, essa pergunta aqui, então eu tô tendo que tentar puxar algumas coisas ali da época de Oncoclínicas e eu tento puxar algumas coisas também aqui da época no meu dia a dia, que eu acho que é mais fácil, né. Mas um outro exemplo que eu lembro que a gente trabalhou muito bem é a farmacoeconomia. Então, tem um medicamento que é um medicamento super caro, super complexo, né? E muitas vezes eu tenho um frasco que a indústria farmacêutica me faz de X, mas eu poderia atender 2 pacientes com o mesmo frasco. Então, dentro da nossa farmácia, a gente, né, faz tudo bonitinho, a gente poderia fazer isso. Por que eu coloco ele em 2 horários diferentes? Não faz sentido. Não faz sentido, às vezes, nem para o paciente mesmo, porque o médico, às vezes, é o mesmo médico. Então, você começa a trabalhar, a gente trabalhou muito nessa questão de colocar os medicamentos ou os casos mais específicos em horários diferentes, com base nessa também, da informação, e o sistema aí mesmo nos guiando em algumas coisas em relação à assistência, né? Outro exemplo também que eu lembro, né? A questão, por exemplo, dos tratamentos que dão mais efeito colateral, né? Então, essas quimioterapias dão mais efeito colateral, por exemplo, enjoo. Então, já aloca os pacientes próximos de banheiros. Então, vamos pegar, na Oncoclínica a gente não tinha, tinha alguns lugares de cadeira, né, aberta, mas em São Paulo, por exemplo, tinha as cabines individuais, né? Então, bota uma cabine individual perto de algum sanitário, né? Porque esses daqui podem ter mais casos de, vamos dizer assim, de problemas de enjoo, então é melhor deixar ele mais perto. Então você começa a usar a tecnologia para ajudar em farmacoeconomia. Eu tentei dar um exemplo de cada tipo, né? Então, eficiência mesmo de gestão, sim, eficiência do tempo do médico. Eu tenho que tentar otimizar o tempo do médico. Eu quero ele atendendo mais pacientes possíveis no menor tempo possível com uma qualidade alta. Porque é bom para ele, é mais pacientes atendidos, é bom para ele que ele usa melhor o tempo dele e ele acaba também tendo uma remuneração mais interessante. Então todo mundo ganha. E por fim, uma questão também de jornada do paciente, né? Imagina, o paciente está lá no cantão, lá na sala, lá no final, tem um problema, tem que sair correndo pro outro lado, né? E a enfermeira. Então tem algumas coisas que você consegue sim usar, se você preencher direitinho, né, o prontuário e usar essa informação para também ajudar na gestão e na jornada do paciente também.